Às vezes únicos pela aparência, outras vezes por suas condições bizarras. Hoje você vai conhecer criaturas que parecem ter saído de outro mundo. Número 1. A cabra ciclope. O nascimento de uma lenda. Em maio de 2017, nasceu em uma vila no estado de Assam, na Índia, um filhote de cabra que deixou os moradores completamente assustados. O animal tinha apenas um olho gigantesco no meio da testa, uma única orelha e nenhuma narina visível. Os habitantes locais, muitos supersticiosos, acreditavam que o bicho era amaldiçoado. Mas logo especialistas explicaram que se tratava de uma condição médica extremamente rara chamada ciclopia, na qual os olhos do feto não se separam durante o desenvolvimento. Normalmente, animais com essa deformidade não sobrevivem por muito tempo. Outra cabra com a mesma anomalia foi registrada na província de Uthai Thani, na Tailândia. Os fazendeiros ficaram boquiabertos ao encontrar o animal com apenas um olho, e apesar da mesma condição, a cabra nasceu aparentemente saudável, pelo menos por enquanto. Número 2. A criatura giratória, um mistério à beira do rio. Um homem que passeava perto de um rio viu algo que desafiava toda a lógica. Uma criatura girava continuamente em 360 graus, como se estivesse presa em um looping infinito. Sem entender o que via, ele gravou o momento e compartilhou nas redes sociais na esperança de obter respostas. Imediatamente a internet foi à loucura com teorias. A maioria achava que era uma enguia, mas sinceramente não parecia com nenhum peixe conhecido. A aparência era estranha demais, quase sinistra, como se fosse uma criatura de outro mundo. E você, o que acha que pode ser esse ser inquietante? Número 3. Encontro com o desconhecido. O ser misterioso da floresta. Um homem explorava uma floresta quando uma criatura completamente fora do comum cruzou seu caminho. O corpo do bicho era esquisito, mas o que mais o assustou foi o rosto. Extremamente estranho e quase humano. Assustado, ele começou a recuar, mas a criatura o seguiu. O homem tentou afastá-la com um galho, mas nem isso a impediu de continuar sua aproximação. Por fim, conseguiu fugir e deixou a área rapidamente. Até hoje, ele não faz ideia do que viu naquele dia. Número 4. A cabra com rosto humano. O terror que virou devoção. Em 2009, moradores de uma vila no Quênia acordaram surpresos com o nascimento de uma cabra com um rosto que lembrava incrivelmente o de um ser humano. O corpo parecia o de um filhote normal, mas os traços faciais deixaram todos de cabelo em pé. A gravação do animal logo foi parar na internet e ninguém conseguiu explicar a mutação. Anos depois, na região do Rajastão, na Índia, nasceu outra cabra com traços parecidos. Olhos humanos, sobrancelhas marcadas e um focinho para cima que mais parecia um nariz humano. Muitos acreditavam que poderia ser um sinal da evolução em ação. Outros que era um sinal divino. De uma forma ou de outra, essas criaturas pareciam ter saído diretamente de um laboratório do Frankenstein. Número 5. Oliver, o Humanzee. O chimpanzé que parecia agente Oliver foi um chimpanzé que deixou pesquisadores e cientistas perplexos. Ele andava ereto como um humano, tinha o crânio menor, orelhas pontudas e o maxilar menos pronunciado que o de outros chimpanzés. Raramente usava os nós dos dedos para caminhar, o que reforçava a ideia de que havia algo humano nele. A fama de Oliver se espalhou pelo mundo e logo teorias malucas surgiram. Seria ele um híbrido entre humano e chimpanzé? Seria o elo perdido da evolução? Muitos o chamaram de Humanzee, um termo que mistura humano com chimpanzé. Mistério ou exagero? Deixe sua opinião. Número 6. O caracol gigante, entre o real e o animatrônico. Quando vídeos de um caracol gigantesco começaram a circular, a internet foi à loucura. Uma garota chegou a ser filmada sentada sobre a criatura que se movia lentamente para frente e para trás fora da concha. Enquanto alguns acreditavam ser real, os mais céticos desconfiaram. E estavam certos. Tratava-se de um animatrônico colocado em um parque para atrair visitantes. Mas calma. Vamos falar agora de um caracol de verdade. O caracol gigante africano, por exemplo, começa como uma pequena bolha, mas pode crescer até cobrir completamente a mão de uma pessoa. É impressionante como algo tão pequeno pode atingir tamanhos tão absurdos. Número 7. Gato com asas. Lenda ou condição genética? Gatos com asas parecem saídos de contos de fantasia.
mas vídeos vindos de todo o mundo sugerem que eles existem mesmo. Um dos casos mais comentados mostra um gato aparentemente comum, mas com duas estruturas que se assemelham a asas saindo das costas. Relatos de felinos assim existem desde 1842. Apesar da aparência angelical, especialistas explicam que as asas podem ser causadas por uma condição chamada astênia cutânea, em que a pele do animal se torna excessivamente elástica e solta. Alguns acreditam que esses gatos são criaturas místicas, talvez até mensageiros do além. Outros, mais pé no chão, apostam em explicações médicas. E você? Mito ou mutação? Número 8. Lionrail. O pássaro extinto que sobrevive apenas em filme. Você já ouviu falar do Lionrail? Provavelmente não. Esse pássaro, nativo da ilha Laysan, no Havaí, era incapaz de voar e foi oficialmente declarado extinto no início dos anos 1900. A destruição do habitat natural, aliada aos impactos da Segunda Guerra Mundial, causou o desaparecimento da espécie. Seu nome científico, Porzana palmeri, homenageia Henry Palmer, o coletor que documentou a espécie. O único registro visual que temos do Lionrail é uma filmagem feita em 1923. Desde então, nenhum outro exemplar foi visto. Número 9. Cobra com patas. Um enigma que parece ficção científica. Imagina encontrar uma criatura que parece uma cobra, mas com patas? Foi isso que um homem viu no quintal de casa. O animal tinha um corpo semelhante ao de uma serpente, mas possuía membros em ambas as extremidades. Ele publicou o vídeo na internet e rapidamente outras pessoas começaram a compartilhar imagens de criaturas parecidas. Uma, por exemplo, mostrava um bicho imóvel com duas pernas em cada ponta e uma longa cauda. Outro vídeo, gravado em Vientiane, no Laos, mostrava uma serpente com 4 patas claramente visíveis. Como cobras não devem ter membros, esses registros deixaram muita gente confusa. Seriam mutações genéticas, experimentos secretos, ou apenas uma espécie desconhecida da ciência? Número 10. Galinha com rosto de macaco, um híbrido de outro mundo. Um homem explorava a floresta quando viu algo espiando pelos arbustos. Ao se aproximar, percebeu que o que parecia um rosto de macaco, na verdade, estava em um corpo de galinha. Ele ficou em choque. A primeira coisa que pensou foi que havia um laboratório por perto fazendo experimentos genéticos. A aparência do animal era tão surreal que parecia ter vindo de outro planeta. Mistura? Mutação? Ou uma criatura ainda não catalogada pela ciência? Número 11. Rato com garras de ave. A criatura que confundiu a internet. Durante uma caminhada à noite no Texas, um homem sentiu algo estranho no ar. Curioso, decidiu investigar e encontrou um animal assustado tentando se esconder. À primeira vista, parecia um rato comum, mas suas garras eram tão diferentes que lembravam as de um pássaro. A criatura parecia ser um híbrido nunca antes visto, como se fosse um cruzamento entre um roedor e uma ave. O vídeo viralizou e deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Mistério total. Número 12. Carrapato humanoide. A criatura que parece pesadelo perto de um lago tranquilo, alguém se deparou com um ser simplesmente aterrorizante. Com um rosto assustadoramente parecido com o de um ser humano e corpo semelhante ao de um carrapato, a criatura tinha 4 pares de patas e se movia de forma arrepiante. Sem saber o que fazer, o homem gravou o vídeo e postou online. A maioria ficou genuinamente horrorizada, e muitos disseram que era apenas uma farsa muito bem feita. Mas a dúvida permanece. Seria um carrapato com características humanas ou só um truque visual muito convincente? Número 13. Tubarão ciclope. O primeiro caso real já registrado. Pescadores no Mar de Cortés, no México, encontraram algo absolutamente incomum. Um filhote de tubarão com apenas um olho, exatamente no meio da testa. A raríssima condição, conhecida como ciclopia, já era conhecida pelos cientistas, mas nunca havia sido registrada oficialmente em um tubarão. Infelizmente, o pequeno tubarão não resistiu e foi entregue a pesquisadores para estudo. Apesar de triste, foi um achado importante para a ciência. Número 14. Tartaruga de 2 cabeças. A sobrevivente improvável. No Museu de História Natural de Genebra, na Suíça, vive uma criatura que desafia as probabilidades. Uma tartaruga com 2 cabeças. Animais com esse tipo de mutação costumam não viver muito tempo, mas essa tartaruga surpreendeu a todos ao comemorar 25 anos de vida em 2022.
Mesmo com uma das cabeças enfrentando dificuldades, ela segue recebendo cuidados especiais e reabilitação. Outra tartaruga com 2 cabeças também foi encontrada ao nascer. Embora o corpo fosse normal, o embrião não se separou totalmente, resultando em 2 cérebros e uma única carapaça. Uma joia rara da natureza. Número 15. Bezerro ciclope, a cria que virou divindade. Na região de Bengala Ocidental, na Índia, um bezerro nasceu com um único olho gigantesco no meio do rosto. Rejeitado pela mãe, como é comum em casos de deformidades, acabou sendo acolhido pelos moradores da vila. Eles o trataram como um milagre divino e até iniciaram rituais religiosos em torno dele. Um caso semelhante aconteceu em Quezon, nas Filipinas, em 2020. O animal também nasceu com apenas um olho e sem focinho. Chamado de olho único pelos moradores, o filhote rapidamente virou o centro das atenções. Infelizmente, como é típico da ciclopia, os animais raramente vivem mais que algumas horas. Mas a comoção que causam é eterna. Número 16. Roni, a menor vaca do mundo. Conheça Roni, uma vaca minúscula de Bangladesh que mede apenas 50 centímetros de altura e pesa aproximadamente 26 quilos, menor do que muitos cachorros domésticos. Com um tamanho tão pequeno, ela é facilmente carregada no colo e virou a sensação da fazenda. Come pouquinho, é dócil e atrai centenas de visitantes que querem ver esse fenômeno da natureza de perto. O dono enviou os documentos para o Guinness Book na esperança de que Roni seja oficialmente reconhecida como a menor vaca do mundo. Até agora, o título é de uma vaca indiana de 60 centímetros, mas se Roni não crescer mais, vai entrar para os recordes. Número 17. Sapo dourado, o anfíbio extinto e misterioso. O sapo dourado, com sua coloração laranja vibrante, era um anfíbio raro encontrado apenas em uma pequena área da floresta nublada no norte da Costa Rica. Descoberto em 1964, era uma visão extraordinária. Os machos, menores e mais brilhantes que as fêmeas, se destacavam na vegetação. No entanto, em 1989, o sapo desapareceu completamente, sendo declarado extinto em 2004. A causa ainda é um mistério, mas os cientistas suspeitam de uma combinação de seca severa, poluição e doenças. Uma perda trágica para a biodiversidade do planeta. Número 18. Tigre da Tasmânia. O predador que desapareceu do mapa, o tigre da Tasmânia. Um marsupial que parecia a mistura entre um tigre e um lobo. Foi visto pela última vez no zoológico de Hobart. Filmagens raras de 1933 mostram esse animal peculiar antes de sua extinção. Apesar de ser um caçador solitário, acredita-se que a presença dos dingos, que caçavam em grupo, contribuiu para sua extinção, além do crescimento populacional humano e mudanças climáticas abruptas. Estudos em 2013 reforçaram que o desaparecimento do tigre da Tasmânia foi acelerado pela ação humana. Os 2 últimos indivíduos morreram em cativeiro, selando o fim dessa espécie singular. Número 19. Cabra de 8 patas. Fusão incompleta no útero. Em 2014, um fazendeiro da Croácia teve uma surpresa inacreditável. Uma cabra nasceu com 8 patas e órgãos reprodutores tanto masculinos quanto femininos. A princípio parecia uma piada, mas era verdade. Segundo os veterinários, o que ocorreu foi uma fusão incompleta de gêmeos durante o desenvolvimento embrionário. Os corpos acabaram se unindo de forma irregular dentro do útero da mãe. Apesar da aparência incomum, o filhote recebeu cuidados especiais e virou exemplo vivo de como a natureza pode ser estranhamente fascinante. Número 20. Peixe alienígena. Direto dos pesadelos para o prato. Pescadores na Malásia capturaram um peixe tão estranho que mais parecia uma criatura de outro planeta. Com dentes afiados e aparência demoníaca, rapidamente ganhou o apelido de peixe do demônio. Mas logo a verdade veio à tona. Tratava-se de uma espécie conhecida no Japão como peixe alienígena, e por lá é uma iguaria bastante apreciada. Embora cause arrepios só de olhar, os japoneses o consideram uma delícia. Agora me diga, você teria coragem de experimentar um sashimi desse bicho? Número 21. Kawaii Bird, o canto final de uma espécie. Em 1987, foi registrada a última vocalização conhecida de um Kawaii Bird macho, que chamava por uma fêmea que nunca respondeu.
Esse canto solitário marcou o fim da espécie. Parente próximo de outras aves havaianas extintas, o cauai desapareceu quando a natureza perdeu o equilíbrio. Naquele ano, várias espécies foram perdidas, resultado da destruição de habitats e da falta de ação humana. Essas extinções aceleradas nos mostram o quão urgente é proteger as espécies restantes antes que também virem apenas lembranças sonoras. Número 22. Dezô, o Superboy híbrido de iaque com vaca. Buscando aumentar a produção de carne e leite, cientistas criaram o Dezô, um híbrido entre iaque e vaca, que reúne o melhor dos dois mundos. Originário do Tibete, o Dezô mede cerca de 1,70 m de altura e pesa por volta de 135 quilos. Possui um corpo forte, com pelagem densa em tons de branco, preto ou marrom, cara de vaca e corcunda de iaque. Machos são estéreis, mas as fêmeas, chamadas dios, conseguem se reproduzir com iaques ou vacas. É a eficiência em forma de animal. Número 23. Sturddlefish, o peixe acidental criado em laboratório cientistas da Hungria, em um projeto de reprodução assistida, tentaram fazer esturjões russos se reproduzirem assexuadamente com peixes paddle americanos. O resultado? Um erro que criou uma nova espécie, o Sturddlefish. Essa fusão genética inesperada reuniu características de ambas as espécies: corpo do paddlefish, focinho do esturjão e comportamento curioso. Ainda não possui nome científico oficial, mas já virou estrela no mundo da biotecnologia. Esse acidente científico mostra como experimentos para conservação podem gerar seres que nunca existiram antes. Verdadeiros Frankensteins aquáticos. Número 24. Frank e Louie, o gato de duas caras. Frank e Louie não são dois gatos. São um só, com duas faces. Nascido com uma condição chamada diprosopia, esse felino único vivia com duas bocas, dois narizes e 3 olhos. Enquanto Lou apenas observava, Frank fazia as refeições. Ele viveu até os 12 anos e entrou para o Guinness como o gato com duas caras mais longevo da história. Inicialmente seria sacrificado, mas sua aparência rara tocou o coração de alguém que decidiu adotá-lo. Uma prova de que a diferença também merece amor. Número 25. Vênus, a gata metade-metade que virou celebridade. Vênus é uma gata com aparência tão única que parece ter saído de um laboratório de genética. A metade esquerda do rosto dela é preta com um olho verde, enquanto a metade direita é laranja com um olho azul. O resto do corpo segue a mesma mistura de cores, mas é essa divisão facial perfeita que mais chama a atenção. Essa condição raríssima pode ser resultado de quimerismo genético, quando dois embriões se fundem. Com milhões de seguidores nas redes sociais, Vênus virou uma estrela, mostrando como a genética pode criar obras de arte vivas. Número 26. Tartarugas albinas e douradas. Sorte em forma de casco. Em 2018, um vídeo viral mostrou uma tartaruga completamente branca em um aquário privado em Goa, na Índia. Ela se movia normalmente, o que levantou a suspeita de albinismo, condição em que o animal nasce sem pigmentação. Mas não foi o único caso. Tartarugas douradas, com cascos em tons de amarelo intenso, também foram encontradas em regiões do Nepal e da Índia. Muitos acreditam que essas tartarugas são sinal de boa sorte e prosperidade. Se superstição ou não, é inegável que elas são espetaculares. Número 27. Wendy, a cadela mais musculosa da internet. Conheça Wendy, uma Whippet que ficou famosa por seu corpo absurdamente musculoso. Pesando quase 30 quilos, o dobro de um cão da raça, ela parecia ter saído de uma academia. Mas não se trata de anabolizantes. Wendy possui uma mutação genética rara que duplica a massa muscular. Apesar da aparência, a condição não afeta sua saúde. Forte, saudável e carinhosa, Wendy provou que nem todo o corpo fora do padrão precisa ser motivo de preocupação. Número 28. Lonesome George. O último de sua espécie, Lonesome George, era uma tartaruga gigante da Ilha Pinta, no Equador, e acreditava-se que ele era o último da sua subespécie. Quando morreu, em 2012, com 100 anos, deixou o mundo em luto. Apesar de viver bem e aparentar saúde, sua morte foi inesperada. O corpo foi embalsamado e hoje está exposto para que as pessoas possam conhecer essa lenda da conservação. George tornou-se símbolo da luta contra a extinção. Seu nome ecoa como um lembrete do que acontece quando é tarde demais para agir.
Número 29. Corvo havaiano. Uma segunda chance à beira da extinção. Extinto na natureza desde 2002, o corvo havaiano quase sumiu de vez. Felizmente, graças a um programa de reprodução em cativeiro iniciado na década de 90, alguns indivíduos foram reintroduzidos à natureza em 2016. Cada ave foi equipada com um transmissor leve para permitir o monitoramento na floresta. No entanto, problemas surgiram. Muitos corvos acabaram caindo nas garras de predadores. Como resposta, os pesquisadores adaptaram o programa para protegê-los melhor, tentando garantir que essa segunda chance não seja em vão. Número 30. Heath Hen. O fim anunciado de uma ave dançante. O Heath Hen era um pássaro que habitava a costa leste dos Estados Unidos e foi declarado extinto em 1932. Com cerca de 1 quilo, os machos tinham olhos laranja, papadas coloridas e faziam danças elaboradas para impressionar as fêmeas. Os últimos sobreviventes viviam em Martha's Vineyard, mas incêndios e doenças reduziram a população drasticamente. Sem defesa, a espécie desapareceu completamente. Restaram apenas vídeos em preto e branco, registrando os últimos momentos dessa ave antes de sumir para sempre. Número 31. Einstein. O menor pônei do mundo e sua luta pela vida. Einstein nasceu com um problema grave na coluna, e os veterinários não tinham esperanças de que ele sobrevivesse. Ainda assim, seus donos decidiram lutar por ele. Após uma cirurgia que durou 6 horas e 2 meses em cuidados intensivos, Einstein se recuperou e voltou a andar. Hoje, é considerado o menor pônei do mundo. Com pouco mais de 40 centímetros de altura, Einstein adora correr pelos campos e brincar com os cachorros. Sua história é um verdadeiro exemplo de superação. Número 32. Criatura voadora no Brasil. Ave ou aberração? Um grupo de amigos explorava uma floresta no Brasil quando encontrou uma criatura que parecia um pássaro. Mas não era. Seu corpo era estranho e o rosto praticamente sem feições. A criatura parecia assustada e o grupo passou um bom tempo observando-a antes de ir embora. Até hoje, ninguém conseguiu identificar com precisão o que era aquilo. Seria uma nova espécie? Um ser de outro planeta? Ou apenas um animal deformado? Número 33. Estrela do Mar Mutante. O pesadelo das profundezas. Um pescador filmou uma criatura bizarra em seu barco. Algo com incontáveis tentáculos ondulantes, parecendo uma versão alienígena de uma estrela do mar. Muita gente achou que fosse um extraterrestre, mas na verdade era uma cesta do mar. Um animal raro que vive a quase 600 metros de profundidade. Ver uma dessas criaturas na superfície é algo quase impossível. Um verdadeiro encontro com os abismos marinhos. Número 34. Panda albino. O urso branco que confundiu os cientistas na China. Câmeras capturaram imagens do primeiro panda albino já registrado. Totalmente branco e sem manchas, parecia um animal completamente diferente. Pesquisadores ficaram preocupados com sua sobrevivência, já que a falta de pigmento pode deixá-lo mais vulnerável a predadores. Mesmo sem outros avistamentos desde então, os cientistas seguem em busca de novas aparições para estudar essa raridade da natureza. Número 35. Taigon. O híbrido raro de leoa com tigre. O taigon é o resultado do cruzamento entre uma leoa e um tigre macho. Uma combinação difícil de acontecer, já que não se encontram na natureza. Esse híbrido nasce com listras do pai e juba da mãe, se for macho, mas costuma ser menor que os tigres, devido aos genes da mãe que limitam o crescimento. Além de estéreis, os taigons são extremamente raros. Um exemplo impressionante de como a natureza, ou os humanos, podem brincar com os limites genéticos. Número 36. Zebroides. O cruzamento maluco com zebras zebroides são híbridos que surgem do cruzamento de zebras com outros equinos, como cavalos ou jumentos. E o resultado? Animais com listras irregulares, corpos curiosos e aparência quase photoshopada. Temos, por exemplo, o Zorse, mistura de zebra com cavalo, e o Zonkey, fruto do cruzamento entre zebra e jumento. Alguns deles parecem ter saído de uma impressora com pouca tinta, listras pela metade, pernas manchadas e corpo sem padrão definido. Embora visualmente incríveis, esses híbridos costumam ser estéreis. Mesmo assim, continuam fascinando todos que os veem pessoalmente.
E aí, qual dessas criaturas bizarras mais te impressionou? Do gato com asas ao bezerro com um único olho, a natureza, e às vezes a ciência, parecem não ter limites quando o assunto é surpreender. Se existe algo que aprendemos com essa coleção de fenômenos é que o mundo está cheio de mistérios, alguns encantadores, outros assustadores, mas todos incrivelmente fascinantes. Continue explorando, questionando e se maravilhando, porque quem sabe a próxima criatura inacreditável não aparece bem diante dos seus olhos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!